Príncipe Charles renova a promessa da mãe, a Rainha Elizabeth, de servir o Reino Unido. Inflação oficial do Brasil fica negativa pelo segundo mês seguido. Mas preço dos alimentos sobe e população tem que procurar produtos mais baratos. Compra de roupas usadas e reformadas aumenta e faz alegria de empreendedores. ONU faz novo alerta sobre riscos de acidente na usina nuclear da Ucrânia. Teste genético identifica risco de pessoa desenvolver depressão durante a vida. Tite faz última convocação para amistosos da seleção antes da Copa do Catar. E 2 jovens do interior paulista tiram produtos do mar para fazer móveis sustentáveis. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O dia D, como é chamado no Reino Unido, marca o dia em que um monarca morre. Nesta sexta-feira foi dado início ao dia D+1. Diversas homenagens foram feitas para a Rainha Elizabeth II. Em seu primeiro papel como rei, Charles III fez seu discurso em rede nacional, exaltando sua mãe, a família e os seus compromissos como novo monarca. O clima de luta em território britânico não poderia ser diferente após o choque que a população da ilha tomou com a morte de Elizabeth II. As capas dos jornais lamentaram a partida da rainha e expressaram de maneira conjunta o clima sombrio e o luto que predomina no Reino Unido. Em mais um dia de homenagens à rainha, a sexta-feira foi iniciada com uma série de manifestações populares. Durante a manhã, uma saudação com várias salvas de 96 tiros, uma para cada ano vivido pela monarca, foi feito pelas Forças Armadas do Reino Unido. O tributo, com um tiro a cada 10 segundos, foi realizado em locais como Hyde Park, em Londres, Castelo de Cardiff, em Gales, e Castelo Edimburgo, na Escócia. Desde as primeiras horas da manhã, os moradores de Londres e de outras regiões da Inglaterra se locomoveram até a frente do Palácio de Buckingham e, com lágrimas nos olhos, depositaram flores em homenagem a Elizabeth. Charles III, o novo rei da Grã-Bretanha, visitou as flores colocadas do lado de fora do palácio. O novo rei e sua esposa Camila, rainha consorte, foram recebidos por aplausos de uma multidão quando chegaram ao local. Charles apertou a mão das pessoas reunidas do lado de fora da residência do monarca em Londres. A homenagem também foi presenciada na Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico, onde foi feito 1 minuto de silêncio. O presidente da Câmara, Lindsay Hoyle, e a primeira-ministra Liz Truss discursaram para os parlamentares. Após a presença na Câmara, Liz Truss foi ao encontro de Charles. Essa foi a primeira reunião dos dois desde o retorno de Charles da Escócia. Durante o diálogo, que foi captado pelas emissoras locais, o rei descreveu a morte de sua mãe como o momento que ele temia. Após a rápida conversa, ambos se juntaram para uma oração em homenagem a Elizabeth II. Logo em seguida, o novo rei Charles III fez o seu primeiro discurso como monarca britânico. Em um breve pronunciamento gravado em uma mesa com a foto de Elizabeth II, o rei se referiu à antecessora como sua querida mamãe, elogiou a rainha consorte Camila e os filhos Harry, que abdicou dos compromissos reais para se casar com a norte-americana Meghan Markle, e William, agora príncipe de Gales. Por falar nisso, o rei Charles concedeu os títulos de príncipe e princesa de Gales ao seu filho mais velho William e à nora Kate Middleton, passando os títulos que ele e sua falecida esposa Diana possuíam anteriormente. Ainda sobre o discurso, que durou cerca de 10 minutos, o rei afirmou que sua mãe, ao subir ao trono, prometeu que iria dedicar a sua vida ao serviço de seus povos e que ele promete fazer o mesmo.
O discurso do novo rei é um dos primeiros eventos que marcam a ascensão do novo monarca. Depois disso, no sábado, haverá um encontro com dirigentes de um grupo, conhecido como Conselho de Acesso. Eles irão proclamar formalmente que Charles III será o novo rei. Mas além de discursos para os britânicos, o rei terá diversos impasses políticos ao longo de seu reinado. O especialista em relações internacionais, Ricardo Rios, explicou sobre os impactos que o rei Charles III vai causar no Reino Unido e nos outros 15 países em que ele é considerado como chefe de Estado, tanto na política como na esfera cultural. Vários países, entre eles a própria Austrália, já tinham dito algumas vezes que assim que a rainha Elizabeth II morresse, passariam a avaliar a saída dessa Commonwealth e não serem mais representados pelo monarca britânico como chefe de Estado. Então o que a gente pode esperar a médio prazo é uma debandada de países. Além disso, algo muito sério vai acontecer no Reino Unido, que é a mudança do hino. Durante quase 200 anos, o hino foi Deus salve a rainha. Agora passa a ser Deus salve o rei. E as pessoas, várias gerações, inclusive a nossa e a de você que assiste em casa, nunca ouviu o hino em inglês como Deus salve o rei. Então a gente vai ter uma mudança cultural muito forte. O dinheiro desses países vai mudar, porque tem que sair a foto da rainha Elizabeth e entrar a do rei Charles. Então a gente pode esperar muitas mudanças sociais nesses países já nas próximas horas. A morte da rainha Elizabeth II abriu um longo período de luto para a família real, que prosseguirá até 7 dias depois de seu funeral, que ainda não teve data definida. Diferente do luto nacional, que será anunciado pelo governo britânico, o luto real, que começou hoje, será apreciado pelos membros da família e funcionários da Casa Real por até 7 dias após o sepultamento. O funeral de Estado deve acontecer dentro de 10 dias, com data mais provável na segunda-feira, dia 19 de setembro. Depois, a rainha será enterrada na capela do Castelo de Windsor, a 40 quilômetros a oeste da capital, Londres. Com a morte da rainha Elizabeth II, as notas de libra esterlina serão modificadas. As novas cédulas passarão a ser impressas com a imagem do herdeiro do trono, o rei Charles III. A morte dos monarcas britânicos é tradicionalmente acompanhada de muitas mudanças na iconografia do país e em outras partes do Reino Unido. Durante o longo reinado de Elizabeth, muitos dos símbolos britânicos passaram a levar o seu rosto, brasão e iniciais. Uma das principais é a moeda corrente, a libra esterlina. Com a morte da rainha, as novas notas passarão a levar a imagem do herdeiro, o rei Charles. A fotografia será escolhida e aprovada pelo Palácio de Buckingham, ainda sem prazo definido. Segundo o jornal The Guardian, há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de cédulas em circulação com o rosto da rainha, no valor combinado de 80 bilhões de libras. Isso significa que levará cerca de 2 anos para que toda a substituição seja concluída. No caso de moedas, é comum na Europa ter monarcas diferentes em circulação por bastante tempo, pois não é feito um recall para retirá-las do mercado. Além do dinheiro do Reino Unido, a rainha Elizabeth aparece em algumas notas de $20 do Canadá, em moedas na Nova Zelândia e em todas as moedas e notas emitidas pelo Banco Central do Caribe Oriental, além de outras partes do grupo de cooperação formado pelo Reino Unido. Mesmo durante a pandemia de Covid-19, as despesas da família real cresceram. No ano passado, foram 650 milhões de reais, de onde saiu grande parte da receita para reformar o Palácio de Buckingham e que as obras ainda podem se estender pelo menos pelos próximos 9 anos. A principal fonte de renda da família real sai do subsídio soberano, que é uma reunião de propriedades e fazendas que geram centenas de milhões de libras por ano e é o meio por onde os contribuintes britânicos pagam impostos à realeza. Vários estados brasileiros prestaram homenagem à família real. 6 monumentos de São Paulo e alguns prédios estão com as cores do Reino Unido em homenagem. Estão iluminados com azul, branco e vermelho, a sede da prefeitura no centro da cidade, o viaduto do Chá, a ponte estaiada Otávio Frias na Zona Sul,
o Monumento das Bandeiras no Parque do Ibirapuera, além da Biblioteca Mário de Andrade e o Pátio do Colégio no centro. Na Avenida Paulista, a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, estampou na fachada a bandeira do Reino Unido. Em São Paulo, a previsão é que os monumentos fiquem iluminados até domingo. E no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor ganhou as cores azul, branca e vermelha. Após o anúncio da morte da Rainha Elizabeth II, algumas pessoas foram à Embaixada Britânica em Brasília prestar homenagens à monarca. Flores foram colocadas em frente ao prédio. Nos prédios públicos de Brasília, por causa do luto oficial decretado pelo governo federal, as bandeiras do Brasil estão a meio mastro. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a Rainha Elizabeth foi símbolo de liderança e estabilidade para o país e para o mundo, e que sua visita ao Brasil em 1968 é lembrada pelo governo e pelo povo brasileiro como um marco da amizade entre o Brasil e o Reino Unido. E veja a seguir, inflação fica negativa pelo segundo mês seguido, mas preço dos alimentos continua na direção contrária. E ainda, compra de roupas usadas e reformadas aumenta para a alegria de empreendedores. O índice oficial de inflação, o IPCA, caiu de novo, mas no dia a dia a vida exige algumas mudanças da parte do consumidor, principalmente de quem tem renda mais baixa. Pelo segundo mês seguido, o índice de inflação oficial do país ficou negativo. Fechou o mês de agosto em menos 0,36%. Segundo o IBGE, no ano o IPCA está abaixo de 10%, puxado pela queda no preço dos combustíveis. Mas quando vai ao supermercado, o consumidor sente outro efeito e começa a trocar os produtos por outros mais baratos. Até porque, enquanto nos últimos 12 meses a queda acumulada do preço dos combustíveis ficou em 7%, o aumento dos alimentos foi quase o dobro. Segundo o Conselho Federal de Economia, com uma situação como essa, não dá para evitar a queda no poder de compra. Produtos que mais subiram são produtos utilizados em grande escala pela maioria da população. Podemos citar o leite, o arroz, o feijão, o açúcar, o óleo de soja, também a carne. Um estudo divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados aponta que 67% dos brasileiros trocaram as marcas que costumavam comprar por marcas mais baratas. 78% trocaram as marcas de alimentos básicos, como arroz, feijão e açúcar. E 52% pesquisam mais antes de comprar. O levantamento também aponta que 36% dos brasileiros deixaram de comprar carnes e peixes e 33% não consomem mais laticínios e frios. Com a ausência de carne, muitos brasileiros têm substituído a proteína por ovos, o que elevou a produção e o consumo no país. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a produção de ovos passou de 54 bilhões de unidades e com 99% da produção sendo vendida ao mercado interno, a média de consumo é de 257 unidades por habitante em média. A nutricionista explica que os ovos podem substituir as carnes sem prejuízos. Sim, a gente pode fazer o consumo desses ovos sem medo, como uma boa fonte de proteína. Outra possibilidade são os grãos de leguminosas, como feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Esses são alguns que nós podemos consumir no dia a dia. Outra substituição frequente é a do leite pelo soro do leite. A mestre em nutrição pela UNB afirma que o subproduto até contém proteína, mas não o cálcio. E dá outras dicas. A gente precisa se lembrar que a nossa principal e mais biodisponível fonte de cálcio é o leite e também a gente vai ter esse mineral nos seus derivados. Com relação ao consumo de frutas e hortaliças, a gente não deve abrir mão. Então, a melhor dica que a gente pode ter é: vamos consumir frutas e hortaliças que a gente chama de sazonais, ou seja, de cada época. Na primavera, no verão, no inverno, a gente tem diferentes frutas em diferentes safras. Nesses momentos, a gente consegue ter alimentos com menor preço e com melhor biodisponibilidade dos nutrientes que estão presentes ali, ou seja, eles vão ser mais facilmente absorvidos pelo nosso organismo. A partir de 9 de outubro, os rótulos de alimentos ganharão uma lupa para indicar grande quantidade de açúcar, gordura e sódio. As normas definidas em outubro de 2020 incluem um período de 2 anos de adaptação aos fabricantes de novos produtos.
A data limite agora se estende até 9 de outubro de 2023 para alimentos em geral disponíveis para venda. Já agricultores familiares e produtores artesanais, entre outros, têm até 9 de outubro de 2024 para se adequar às regras. No caso de bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis, o prazo é 9 de outubro de 2025. O objetivo é fornecer informações mais claras na parte frontal das embalagens para consumidores escolherem produtos para uma alimentação mais saudável. A Anvisa decidiu ainda que a tabela nutricional deverá ser impressa em letras pretas com fundo branco para dar maior legibilidade. Além disso, é obrigatório informar o total de açúcares totais e adicionados, do valor energético e de nutrientes a cada porção de 100 gramas ou de 100 ml. Alegações nutricionais como rico em fibra ou fonte de ferro não podem se localizar na parte superior do rótulo se o produto tem os alertas de excesso de ingredientes nocivos na parte frontal da embalagem. Além disso, os dados devem ficar perto da lista de ingredientes. A inflação e a queda de renda levaram as dívidas do cartão de crédito ao maior valor em 8 anos. E segundo o Banco Central, com juros de 370% ao ano, o saldo total dessa dívida no ano passado chegou aos 160 bilhões de reais. O chamado rotativo, acionado quando o consumidor não paga a fatura completa do cartão até o vencimento, registrou 159 bilhões e 300 milhões de reais em novos empréstimos nos 6 primeiros meses do ano. De acordo com o Banco Central, esse é o maior nível para o período desde 2014, quando foram concedidos 174 bilhões e 700 milhões de reais. Tanto o Banco Central quanto os especialistas em finanças recomendam que o cartão de crédito rotativo seja usado apenas emergencialmente e por períodos muito curtos. Com taxas de juros elevadas, essa é a linha de crédito mais cara do mercado. Em junho, os juros do rotativo atingiram 370,4% ao ano. No acumulado, em 12 meses, o aumento da taxa média foi de 41,3 pontos percentuais, bem acima da escalada da taxa básica, a Selic, que saiu da mínima histórica de 2% em 2021 até o atual patamar de 13,75% ao ano. Nenhum aumento dos juros tem freado novos empréstimos nessa modalidade, diferentemente de outros períodos. Desde abril de 2017, os bancos são obrigados a transferir após um mês a dívida do rotativo para uma linha de crédito parcelado que tem taxas mais baixas. Mais de 136 mil estudantes e ex-estudantes já fecharam acordo com a Caixa Econômica ou com o Banco do Brasil e renegociaram a dívida com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Em média, cada um tinha um saldo de R$ 38 mil, mas com desconto de até 99%, a maioria preferiu pagar à vista. No total, eles conseguiram um abatimento de 3 bilhões e 700 milhões de reais. O programa de descontos vai até o fim do ano. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, com melhora no movimento internacional e dados de inflação domésticos como eram esperados, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira de 1,13%, sendo vendido a R$ 5,14. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 2,17%, com 112.300 pontos. A promulgação do piso salarial dos profissionais de enfermagem está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal em um plenário virtual. Os ministros avaliam se mantêm ou derrubam a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a medida até que seus impactos no orçamento público sejam analisados. A proposta analisada pelos ministros partiu da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços.
Segundo análises preliminares, fixar um salário base para a categoria causará um forte impacto nas contas de unidades de saúde particulares pelo país e nas contas públicas de estados e municípios. Para cumprir o novo plano de carreira proposto pela medida, seriam necessários um aumento de 4 bilhões e 400 milhões de reais ao ano no orçamento de municípios, 1 bilhão e 300 milhões de reais para estados e de 53 milhões ao ano para o governo federal. Diante dos valores apresentados na ação, o ministro Barroso avaliou que, com a aprovação da medida, existe um risco concreto da prestação do serviço de saúde piorar, principalmente em hospitais públicos. Durante seu voto no plenário virtual, ele manteve a posição e votou por suspender a lei que havia sido aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Os demais 10 ministros do Supremo têm até a próxima sexta-feira, dia 16, para declarar seu voto. Além de discussão, atende o pedido da classe de enfermagem e fixou o piso da categoria em R$ 4.750 para os setores público e privado. O valor ainda serve de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Diante do impasse, dezenas de profissionais de enfermagem realizaram um protesto com faixas pedindo a aplicação da medida na manhã desta sexta-feira, em frente à sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Para tentar pressionar a aprovação, o Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro informou que prepara uma greve para a próxima quarta-feira. Os trabalhadores também farão uma manifestação neste domingo em Copacabana. A paralisação de quarta-feira deve durar 24 horas, a princípio, com 30% da categoria trabalhando e 70% em ato na porta do Hospital Quinta D'Or, segundo o sindicato. Comprar roupa usada e reformada ajuda a economizar. É a chamada moda sustentável, que tem rendido lucros não só para quem faz a troca das peças, mas também para quem empreende. Muita gente torcia o nariz há um tempo atrás quando se falava em compras em brechó. Hoje em dia, esse tipo de negócio vem crescendo nas mais diversas cidades brasileiras, tanto para roupas infantis quanto para as adultas. E quem viu um filão nesse negócio foi a Manuela, que abriu não só um, mas 2 negócios voltados para as roupas recicladas. A moda sustentável está crescendo, né, cada vez mais. O pessoal ele tá perdendo o preconceito, principalmente quando eles vêm visitar a loja, né? Tem muitos brechós bem legal por aí. Daí as pessoas vêm, mas é usada mesmo, essa peça é usada. Tudo vai muito do cuidado, né? Na hora da triagem, da escolha da peça, para ficar uma coisa bem legal, os produtos bem novinhos, sem avarias. Infantil e adulto. O importante é fazer a moda girar. Assim, você tem looks novos a todo momento e também ajuda a economizar. Hoje, os brechós não são mais só físicos. As lojas da Manuela, por exemplo, via redes sociais, vendem os produtos para o Brasil inteiro. Hábito que começou no período do lockdown da pandemia e continuou. Toda segunda-feira a gente faz live do adulto, toda quarta a gente faz live do infantil. O pessoal gosta muito de comprar pelas lives, até pela flexibilidade que a gente tem com as entregas também, né? E é bem legal. A pandemia trouxe muito isso, né? Das pessoas comprarem em casa, no conforto de casa e não precisar se deslocar, principalmente com criança pequena, né? No brechó ainda há vantagens de se levar também as peças de quem não usa mais e deixar por um tempo lá. E quem sabe assim ainda render um dinheirinho. A gente trabalha em consignação, as pessoas deixam as peças aqui, é tudo cadastrado num sistema e daí a cada 30 dias vai gerar um crédito das peças que venderam no mês anterior. Roupas novas e usadas. Os brechós hoje em dia são uma forma de empreender, reciclagem de roupas e também fazer com que a moda sustentável continue, tanto no infantil quanto no adulto. E veja a seguir, ONU faz novo alerta sobre riscos de acidente na usina nuclear da Ucrânia. E veja também, teste genético identifica risco de pessoa desenvolver depressão durante a vida. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão.
E para quem vive essa realidade, muitas vezes encontrar um antidepressivo compatível não é tarefa fácil. Mas agora um teste genético promete aumentar as chances de sucesso do tratamento. O teste se propõe a analisar as características genéticas do paciente para determinar como ele processa os medicamentos. Além disso, o exame avalia hábitos de vida que possam interferir na resposta do organismo a cada fármaco. E é justamente o conjunto dessas características que o PharmOne avalia e ele acaba dizendo no final: use esse medicamento com cuidado, ajuste a dose ou não use esse medicamento. Uma solução que, segundo o especialista, tem melhorado bastante a rotina de quem usa antidepressivos e ansiolíticos. Existem mais de 200 opções de remédios para tratar a depressão. E segundo um estudo publicado na revista especializada Frontiers in Pharmacology, cerca de 50% das pessoas não se adaptam ao primeiro medicamento e, por isso, costumam desistir do tratamento. Mas o teste genético promete reduzir essa estatística. O que ele faz é aumentar as chances de que quando o médico prescreve o medicamento, ele acerte. Ou seja, a pessoa tem maior chance de sair da depressão, porque o medicamento está ajustado para o perfil dela e para os hábitos de vida dela, assim como também aumentam as chances de haver menos efeitos colaterais. O teste farmacológico permite que o médico faça a prescrição personalizada para cada pessoa, não apenas em casos de depressão, mas de várias doenças. O exame avalia os mais de 27 mil medicamentos aprovados pela Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Então, é um exame que se propõe, na verdade, a integrar a vida do paciente, porque nós não temos de forma isolada só a pressão, nós não temos só de forma isolada o colesterol alterado, nós temos a depressão e, provavelmente, outras doenças. O especialista diz que a pessoa não precisa necessariamente ter uma patologia para realizar o teste feito por meio de análise de sangue ou suave oral apenas uma vez na vida. Segundo ele, é até interessante que se faça cada vez mais cedo. Taiwan, num determinado momento, decidiu que todas as crianças fariam o exame, porque o risco de ter uma reação a um anticonvulsivante era muito alto. Valia a pena fazer o exame nessas crianças. Os exercícios físicos podem melhorar a imunidade e ser um aliado do nosso organismo no combate de bactérias e vírus. Com certeza você já deve ter escutado a frase: realizar exercícios físicos fazem bem para a saúde. Essa dica popular é muito antiga, mas até recentemente, os pesquisadores não tinham muitos dados para sustentar a ideia. Agora, cientistas que estudam fatores de riscos relacionados à Covid-19 encontraram algumas evidências preliminares sobre a ligação entre praticar exercícios regularmente e melhores defesas imunológicas contra doenças. Para chegar a esse resultado, 16 antigos estudos foram revisados. A maioria deles feitos com pessoas que permaneceram fisicamente ativas durante a pandemia. Assim, foi descoberto que o exercício físico estava associado a um menor risco de infecção, da mesma forma com uma menor probabilidade de Covid-19 grave. Pessoas do mundo inteiro que se exercitavam regularmente tinham risco 40% menor de hospitalização e 50% menos de morte por Covid, em comparação com aquelas que não eram ativas. Elas também tinham uma probabilidade menor de contrair a doença. Em pessoas saudáveis, a atividade física também pode amenizar inflamações crônicas. A pesquisa também mostra que o exercício pode amplificar os benefícios de algumas vacinas. Algumas pessoas que se exercitaram logo após tomarem a vacina contra a Covid produziram mais anticorpos do que as sedentárias. Em estudos com idosos que foram vacinados no início da temporada de gripe, os que se exercitavam tinham anticorpos que duravam todo o inverno.
Além disso, realizar exercícios ao ar livre pode ajudar a noite de sono ser mais tranquila, além de melhorar o humor, o metabolismo de insulina e a saúde cardiovascular, eliminando a chance de muitas doenças se desenvolverem. A descoberta pode levar os médicos a estabelecerem novas regras para atividades físicas e políticas de saúde que giram em torno do exercício, já que diversos especialistas concordam que o exercício físico pode ajudar a proteger a saúde por meio de vários mecanismos diferentes. Entre os principais sintomas da varíola dos macacos, as erupções na pele são os mais característicos, apesar da doença apresentar febre e aumento dos linfonodos, por exemplo. Mas, de acordo com um novo estudo conduzido por pesquisadores, a doença pode levar também a complicações neurológicas, como inflamação cerebral, confusão mental e convulsões. Ao todo, os pesquisadores da Universidade College de Londres analisaram um conjunto de 19 pesquisas com um total de 1.512 participantes, sendo 1.031 com infecção confirmada nos Estados Unidos, Nigéria, República Democrática do Congo, República do Congo e Reino Unido. Os estudos também mostraram que dores musculares, fadiga, dor de cabeça, ansiedade e depressão eram relativamente comuns entre os pacientes com varíola dos macacos. Os dados da união desses estudos estimaram que ao menos 2,7% dos pacientes com a doença sofreram convulsão, 2,4% tiveram confusões mentais e 2% tiveram encefalite, uma condição grave de inflamação cerebral que pode levar à incapacidade de longa duração. Os pesquisadores também observaram que a doença pode causar taxas mais altas de problemas de saúde mental do que outras, devido à presença de lesões potencialmente desfigurantes, enquanto também pode haver estigma relacionado à forma como a transmissão geralmente ocorre por contato físico ou sexual. Por causa da evidência muito limitada, como a maioria dos casos nessa revisão são de pacientes hospitalizados e, portanto, os sintomas estudados podem não ser tão comuns em pessoas com casos mais leves. Os médicos afirmam que estudos maiores são necessários para averiguar a prevalência dos sintomas, bem como determinar como a doença pode afetar o cérebro. A fibrose cística é uma doença genética que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. É preciso estar atento aos sintomas e não esquecer o teste do pezinho, que é uma das formas de detectar a doença. Hans Peter tinha 1 ano e 8 meses quando foi diagnosticado com fibrose cística, uma doença genética incurável que compromete o funcionamento das glândulas que produzem muco, suor e enzimas pancreáticas. Tosse crônica, suor salgado, problemas digestivos, diarreia, falta de ar, a criança não ganha peso, fica com aquele abdômen dilatado. Então, são alguns sintomas que, dependendo do quadro, que se repetem, pode achar que é outra situação, né? E aí a criança vai para o hospital, o médico trata o sintoma, só que a doença permanece. E aí chega ao ponto que vem até a óbito. O tratamento da fibrose cística é realizado no Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnósticos da APAI de Campo Grande, com uma equipe multidisciplinar, formada por fisioterapeuta, pneumologista, gastroenterologista, geneticista, nutricionista, psicólogo e assistente social. Na parte de fisioterapia, eu oriento desde a lavagem nasal, que é muito importante, essencial, até a parte das inalações, que fazem parte, né, da fisioterapia e do protocolo, são as inalações hipertônicas, com o objetivo de prevenir as complicações pulmonares. O ambulatório do IPED APAI tem cadastrados 50 pacientes com fibrose cística no estado. O tratamento evoluiu bastante nas últimas décadas, o que garante aos pacientes vida mais longa e de boa qualidade. Não me atrapalha. É só você ter consciência em tomar todos os remédios, os medicamentos e fazer todos os tratamentos que você vai ver uma vida normal. O diagnóstico precoce evita as complicações da doença e internações recorrentes. Nós temos pacientes que vêm muito tardio, com uns 20 anos, 22. O que acontece? Eles tinham muitas internações,
tinha um diagnóstico errado, às vezes era tratado como bronquite, como uma outra, e não descobriam o diagnóstico, e aí até que o médico começa a investigar. No mês de conscientização sobre a fibrose cística, o alerta dos profissionais de saúde e da associação que representa os pacientes é para a importância da realização do teste do pezinho, que detecta esta e uma série de outras doenças. Muito importante fazer o teste do pezinho, né, de preferência até o 5º dia de vida do bebê. E ele faz o diagnóstico de muitas doenças que quanto mais cedo, né, são tratadas, um resultado, a criança ela vai ter uma qualidade de vida muito boa. O diagnóstico também pode ser realizado através do teste de suor, exame que também é oferecido na unidade. Não basta ter toda a ferramenta, mas as famílias elas têm que saber trabalhar com essas ferramentas, né? E a APAE ela dá toda essa estrutura, não só da equipe multidisciplinar, mas também de toda a parte de medicamentos. O exército da Ucrânia informou hoje ter recuperado cidades que estavam sendo controladas pela Rússia nas regiões de Kharkiv, Donbass e no sul da Ucrânia. Durante uma ofensiva contra as forças de Moscou, as tropas ucranianas disseram ter penetrado 50 quilômetros além das linhas inimigas e libertado mais de 20 cidades. Até o momento, Kiev se recusou a divulgar muitos detalhes para não comprometer a operação. Se o avanço ucraniano for confirmado e os ganhos forem mantidos, isso significará um impulso para Kiev, que tem desejado mostrar para seus apoiadores ocidentais que pode mudar o curso da guerra e merece apoio contínuo. A Ucrânia também tem sofrido uma pressão adicional para demonstrar avanços, já que o inverno na Europa deve chegar em breve e as ameaças da Rússia sobre o fornecimento de energia para a Europa têm sido cada vez maior. A situação na usina nuclear de Zaporísia, a maior da Europa, continua preocupando especialistas. A ONU, baseada na Agência Internacional de Energia Atômica, alertou hoje que os bombardeios na cidade da usina causaram uma queda de energia que compromete a segurança das operações e aumenta o risco de um desastre nuclear. O diretor da entidade pediu a interrupção imediata dos bombardeios na região para garantir a segurança do pessoal da central e o restabelecimento permanente da energia elétrica. O chefe da Agência de Energia Nuclear da Ucrânia, Petro Kotin, afirmou que os funcionários do local estão sujeitos a um regime de assédio policial pelos ocupantes russos. Поступово встановлювався там режим поліцейського переслідування персоналу, і зараз Um regime de assédio policial foi gradualmente estabelecido lá. A situação agora é muito difícil porque há torturas, agressão a funcionários, captura de funcionários. Cerca de 200 pessoas da equipe foram capturadas, 2 foram espancadas até a morte. Всі можливі тортури, які фактично є. І 2 людини, вони A usina nuclear de Zaporísia está ocupada por tropas russas desde março e tem sido alvo nas últimas semanas de ataques que Rússia e Ucrânia trocam mutuamente acusações sobre a responsabilidade. E veja a seguir, técnico Tite faz última convocação para amistosos da seleção antes da Copa do Catar. E 2 jovens do interior paulista tiram produtos do mar para fazer móveis sustentáveis. O Ministério Público Federal divulgou ontem um comunicado para anunciar oficialmente o fim das negociações para a repactuação de um acordo com as mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton, envolvidas na tragédia de Mariana, em Minas Gerais. 19 pessoas morreram no rompimento de uma barragem em novembro de 2015. Após 264 reuniões, os atingidos pelo desastre ambiental e humanitário e as mineradoras não chegaram a um entendimento sobre os valores e o fluxo dos pagamentos das indenizações. O documento é assinado pelos governos de Minas Gerais e Espírito Santo, Ministério Público Federal, Ministérios Públicos de Minas Gerais e Espírito Santo, Defensoria Pública da União e Defensorias Públicas de Minas Gerais e Espírito Santo. O governo de Minas já havia decidido se retirar da negociação
e anunciou que vai recorrer à Justiça para responsabilizar as empresas pelos danos. No comunicado enviado ao Conselho Nacional de Justiça, não há informação se esse será o mesmo caminho adotado pelo Espírito Santo. Segundo o Ministério Público Federal, foram realizadas 9 rodadas de negociações durante 14 meses, em busca da repactuação do termo de transação e de ajustamento de conduta assinado em 2016. Para o poder público, a postura das mineradoras mostrou, até o momento, descompromisso com práticas de responsabilidade social e ambiental. As últimas rodadas de negociações aconteceram nos dias 19 e 24 de agosto. Após a reunião do dia 24 em Brasília, a Procuradoria-Geral da República e os governos federal de Minas Gerais e Espírito Santo fizeram uma proposta de 65 bilhões de reais pagos em 16 anos que foi rejeitada. Diante do impasse, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, avalia medidas judiciais e administrativas contra as empresas. Um dos caminhos que a PGR pode seguir é tomar medidas no âmbito de uma ação civil pública conduzida pelo Ministério Público Federal em Minas Gerais. Ações urgentes de reparação e apoio à população já vêm sendo tomadas pela Fundação Renova, organização sem fins lucrativos, criada para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para anular a busca e apreensão contra empresários que teriam pregado um golpe na nação. Como ninguém ainda foi acusado, o ministro do STF disse que vai esperar a transcrição de diálogos em uma rede social para só depois tomar uma decisão. Os bens dos 8 empresários estão bloqueados. O centroavante Pedro do Flamengo está entre os convocados pelo técnico Tite para os 2 amistosos do Brasil contra Gana e Tunísia, antes da Copa do Mundo do Catar. Mas teve mais, como mostra Bruna de Jaimo. As grandes novidades da lista foram os zagueiros Bremer e Ibanez, que jogam no futebol italiano. E a convocação mais esperada se confirmou aí, o atacante Pedro do Flamengo. O jogador tem se destacado no futebol brasileiro e a torcida já vinha pedindo ele aí na seleção. Agora vamos ver como que tá a lista completa. Entre os goleiros nós temos o Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Os zagueiros são Marquinhos do PSG, Éder Militão do Real Madrid, Thiago Silva do Chelsea, Bremer do Juventus, e aí a primeira convocação dele, e o Ibanez do Roma, também primeira convocação. Os laterais são Danilo do Juventus, o Alexandro também do Juventus e o Alex Telles do Sevilha. Os meio-campistas têm Casemiro do Manchester United, Bruno Guimarães do Newcastle, Fred do Manchester United, Fabinho do Liverpool, Lucas Paquetá do West Ham e Everton Ribeiro do Flamengo. Os atacantes são Neymar do PSG, Vini Júnior do Real Madrid, Rafinha, que joga no Barcelona, o Antony no Manchester United, o Richarlison no Tottenham, Pedro, que joga no Flamengo, Roberto Firmino no Liverpool, Matheus Cunha no Atlético de Madrid e Rodrigo do Real Madrid. A seleção vai jogar contra a Gana no dia 23 de setembro e a Tunísia no dia 27. Os jogos vão acontecer na França e é bom lembrar que essa é a última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo. O técnico Tite até foi questionado aí sobre alguma novidade para a convocação da Copa do Mundo e a gente vai ver agora o que ele falou. Eu não posso fechar nenhuma possibilidade de um grande atleta surgir, se afirmar, evoluir. Eu passo, sim, que os atletas têm que estar na sua melhor condição e que no mais alto nível eles possam concorrer. O sarrafo cada vez mais, concorram de forma leal. Então, daqui a pouco vai estar surgindo algum outro atleta que possa ser, pode, sem dizer, mas tu fala uma coisa, mas não faz. Talvez a própria convocação agora, ela seja um exemplo disso. Por enquanto, são essas as informações que nós temos e qualquer novidade a gente volta aí para trazer para vocês a convocação da Copa do Mundo. Estádio Lusail, o último dos 8 que serão palco dos Jogos da Copa do Mundo de 2022, foi inaugurado nesta sexta-feira e uma partida marcou a inauguração.
O jogo entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e Zamalek, do Egito, marcou a inauguração oficial do estádio Lusail. O amistoso, que recebeu o nome de Supercopa Lusail, foi o último teste da preparação de um estádio antes da Copa do Mundo, disse o diretor-geral do Comitê de Organização, Yasir Al-Jamal. Todos os ingressos foram vendidos para o evento no estádio, que é o de maior capacidade entre as sedes do Mundial, de 80 mil pessoas. Situado na nova cidade de Lusail, a 20 quilômetros de Doha, o estádio receberá 10 jogos do torneio, entre eles o de abertura, entre o Catar e o Equador. O Lusail, cuja construção custou 700 milhões de euros, é inspirado no jogo de sombras e luzes que caracteriza a lanterna tradicional fanar, explicou o comitê. 2 jovens brasileiros decidiram criar móveis sustentáveis a partir de lixo recolhido dos oceanos. A ideia surgiu quando os empreendedores Rubens Stuck, de 27 anos, e Matheus Ferrarreto, de 25, viajaram até a Bahia para conhecer o projeto Tamar e descobriram que mais de 80% das tartarugas marinhas morriam por conta das redes fantasmas de pesca lançadas no meio do mar. Foi então que a dupla ficou abismada com o problema e decidiu ajudar a reduzir os danos aos animais marinhos e criar móveis a partir do material encontrado no oceano. Para isso, eles fizeram uma parceria com uma ONG que realiza a coleta de lixo do mar. Com a doação das redes, eles realizaram a limpeza e fizeram um tratamento para ser usada nos enchimentos dos móveis produzidos por eles. A iniciativa também gera uma renda extra à ONG parceira e aos pescadores que recebem incentivos em dinheiro para realizarem a coleta dos resíduos. Segundo o projeto Tamar, a rede de pesca é o equipamento mais descartado ou perdido no mar e, por isso, acaba sendo uma ameaça à vida marinha. Para se ter uma ideia, todos os anos, pelo menos 640 mil toneladas de redes chegam aos oceanos e acabam sendo responsável pela morte de milhões de animais que ficam presos ou ingerem esses objetos. A organização também ressaltou que a parceria com jovens empreendedores mostrou que o projeto Tamar tem atingido seu objetivo e que a cada visita o público contribui diretamente com as ações de pesquisa, desenvolvimento sustentável e inclusão social. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.